Olá a todos, Marco Poli aqui e hoje nós vamos falar sobre Venture Capital e M&A. Se eu tenho uma empresa, qual dessas iniciativas eu devo escolher? Eu quero inovar. Será que tem como inovar fazendo Venture Capital? Será que tem como inovar fazendo M&A? Com vocês agora no nosso vídeo. Então, gente, M&A, claro, Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. Quando a gente fala num contexto entre uma empresa tradicional e uma startup, quase sempre é a aquisição dessa startup pela empresa tradicional. E Venture Capital, quase sempre nós falamos do investimento de recursos financeiros de uma empresa tradicional em uma startup no contexto das empresas. As pessoas físicas também podem investir em fundos de Venture Capital, as empresas também podem investir em fundos de Venture Capital, mas quando nós falamos de empresas, é mais comum que quando a gente fala de Venture Capital, a gente fala de empresas investindo o seu dinheiro, os seus recursos de tesouraria em negócios sinérgicos. É o que eu chamo de Venture Capital sinérgico e muitas vezes ele é chamado de Corporate Venture Capital ou CVC. Está ficando cada vez mais comum nas empresas. Então, começando aí, Corporate Venture Capital, CVC, o que é isso? Corporate Venture Capital é quando a empresa ela olha para os seus recursos financeiros e ela vê uma oportunidade de alocar esses recursos financeiros num objetivo que quase sempre é estratégico. Então, encontrei uma startup que olho para ela e falo, nossa, se essa startup der certo, o consumo dos meus produtos vai aumentar muito, porque a tecnologia ou a inovação que ela traz depende muito fortemente de algum produto que eu vendo. E se ela der certo, as pessoas vão ter que comprar o meu produto também para poder usar a inovação que essa startup está trazendo. Isso é um tipo de sinergia que é geralmente a principal lógica por trás de uma empresa fazer corporate venture capital, fazer investimento em venture capital. É quando ela encontra opções, ela encontra possibilidades de, investindo em outras empresas, conseguir alavancar o seu próprio negócio com sinergia. Eu brinco, uma empresa tradicional grande, ela tem ali 1000 de tamanho, uma startup tem 10 de tamanho, mas quando eu faço esse investimento nessa startup, essa startup tem mais 40 de sinergia para mim. Então 1000 mais 10 viram 1050 e isso pode fazer todo sentido, porque a captura dessa sinergia pode ser muito positiva para a empresa tradicional. Então, quando eu invisto numa startup, eu invisto quando eu olho para ela e eu falo, isso aqui se der certo vai ser muito bom para mim. Eu quero colocar um pezinho lá. Eu sou uma empresa, eu estou mais preocupado com o retorno sinérgico do que puramente com o retorno financeiro que essa empresa vai dar. Então eu olho para ela e falo, eu quero investir aqui. Eu quero colocar meu pezinho aqui. E dentro desse investimento, eu posso também ganhar uma opção de investir no futuro, ou até, às vezes, uma opção de controle, a depender da negociação. Então, eu posso acompanhar esses empreendedores na jornada, ajudá-los nessa jornada, mas também ganhar estrategicamente uma posição nessa empresa que, se der certo, vai alavancar uma linha de negócios que eu já tenho. Então essa costuma ser a lógica por trás de uma empresa fazer investimento em Corporate Venture Capital. Não é a única, mas é a mais frequente e frequentemente também é que tem mais valor. Eu olho para aquele negócio e falo, nossa, eu tenho aqui o meu panorama, as minhas linhas de receita, minhas linhas de oferta, de produto, de serviço, e aquela linha ou complementa a minha ou alavanca a minha linha. Então eu vou lá e, será que você não aceitaria receber meu investimento? Eu gostaria muito de ser o seu investidor, startup. E essa empresa tradicional cria linhas de investimento que depois vai acompanhar esses empreendedores e ajudar esses empreendedores, e no momento futuro essa startup pode ser relevante para a minha linha de produtos, para a minha sinergia, para os meus canais de venda, e também, tendo um pezinho lá, claro, eu fico muito mais próximo de poder comprar esta empresa, fazer um M&A, trazer esta equipe para dentro do meu guarda-chuva de alguma forma. E aí, na segunda parte, fazer um M&A. Faz sentido comprar uma startup? Será que fazendo M&A eu também inovo? Claro que sim.
uma das melhores formas de você inovar é você adquirindo uma empresa inovadora, que vem com um time inovador já bem estabelecido, que vem com propriedade intelectual, com tecnologia, com produtos e serviços inovadores e que também pode vir com já uma carteira de cliente acostumada a comprar esse tipo de inovação dessa empresa. Então, a inovação aberta via Merger and Acquisition é uma parte importantíssima do portfólio de diversas grandes inovadoras até no mercado nacional. Quando você pensa em várias empresas muito inovadoras no mercado tradicional, uma parte significativa delas tem inclusive um departamento de fusões e aquisições dentro dessa empresa, com pessoas que são especialistas em fazer fusões e aquisições. E não raro fazem 3, 4, 5 ou 6 por ano, algumas delas fazendo mais de 10. Nós temos um número significativo, 3, 4 dessas grandes inovadoras que estão comprando muitas startups por ser um momento bastante adequado e favorável para fazer aquisição de startups. Lembrando que a maioria absoluta das startups e dos empreendedores, quando eles criam essa startup, eles já criam intencionando vender esta empresa no futuro. Então, eles já preparam essa empresa já tem um mindset apropriado para venda e, muito frequentemente, já está preparada em algum momento do seu crescimento para ser comprada por uma outra empresa tradicional estabelecida com uma alternativa que vai trazer muita inovação para dentro dessa empresa. Então, adquirir empresas é uma forma bastante proficiente de você também inovar. Além de tudo, inovar com velocidade e muito geralmente inovar com custo menor do que seria fazer essa inovação dentro da empresa. Custo financeiro, custo de teste de mercado, custo de marca e de branding. Quando a startup já vem com todos esses custos resolvidos, ela costuma ser barata em relação à opção de fazer aquela inovação interna. Então, dentre todas as opções de interface e de relacionamento e engajamento de empresas tradicionais com startups, o M&A é frequentemente uma das que mais gera valor mais rápido para a empresa tradicional. E os grandes inovadores brasileiros, as empresas referências em inovação no Brasil, elas têm isso muito claramente e são, quase sem exceção, frequentes compradoras de startups, de oportunidades, de trazer times, de trazer tecnologia, de trazer linha de produto e, por que não, trazer também as linhas de clientes para dentro do meu guarda-chuva. O que eu vou fazer depois que eu comprei é aí o segredo. Você precisa entender muito bem o que você vai fazer com essa startup depois que você fez a aquisição. E faz parte do planejamento e de estratégia de cada empresa ter a sua resposta e não existe bala de prata. Tem empresas que compram e mantêm elas quase totalmente segregadas, no máximo com uma posição de conselho, às vezes com a contabilidade aqui, se eu tenho capital aberto, e eu às vezes até tenho capital aberto em Nova York, tenho que obedecer Sarbanes-Oxley, ou tenho capital aberto na Inglaterra, que também tem a sua lei de governança, então eu viro e falo, dá a contabilidade aqui para mim, porque eu preciso ter respostas regulatórias mais pesadas do que você teria, mas frequentemente se eu não preciso de uma resposta regulatória mais pesada, eu faço essa empresa continuar apartada. Então é muito frequente grandes compradoras manter estruturas apartadas com os empreendedores lá sendo remunerados de alguma forma pelo trabalho que eles fizeram até agora, mas também para continuar fazendo o trabalho. E na outra ponta eu tenho aquelas compradoras até frequentes que compram esta empresa, trazem esta empresa para dentro da estrutura e pulverizam esses talentos inovadores. Então, algumas grandes inovadoras que estão aqui no mercado nacional, brasileiras e estrangeiras, elas inovam assim, pegando startups, incorporando a sua linha de produtos e separando essas equipes performáticas. Um desafio muito mais difícil do que manter ela apartada. Então, essa é a mágica do pós-decisão de compra, do pós-compra. E para cada estrutura, para cada empresa, uma resposta. Num extremo, eu compro e deixo ela completamente apartada, eu só vejo as oportunidades de sinergia e só
ganho essa oportunidade de sinergia quando eu a encontro, e outra, eu posso trazer ela totalmente para dentro da empresa e dividir os seus talentos aqui dentro, cada uma com seus pontos positivos e os seus pontos negativos, cada uma mais apropriada para uma situação, para uma empresa, para um momento, para um objetivo. O desafio é qual vai ser o momento, o objetivo de cada um dos compradores que podem inovar mais fazendo aquisição de startups.